dia, bom dia. Bom dia, você ouvinte da Rádio Resgate. Nós estamos aqui quarta-feira em mais um podcast chamado Resgate no Lar, porque nós estamos alcançando a tua casa, nós estamos alcançando a tua família, na frequência que liberta vidas. Rádio Resgate, e hoje nós temos um convidado que, além de ser uma pessoa significante para Campo Grande, um homem relevante, é meu amigo. Conheço o Ronilson desde 1987, quando nós entramos juntos nas carreiras da Força Aérea Brasileira como soldados. Eu quero começar esse podcast de hoje fazendo como sempre o pastor Samir faz, porque eu estou aqui representando o nosso presidente, o Samir Zayed, que, na verdade, instituiu esse podcast e também faz a coordenação dele. E todas as vezes que ele vem aqui, ele ministra uma palavra e ele ora. Então eu quero hoje ministrar Jeremias 29:11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse versículo de Jeremias 29:11, ele é muito sintomático com a figura que nós vamos hoje conversar com ela aqui no podcast, que é o Ronilson Guerreiro. O Ronilson, ele tem uma série de predicativos. Eu vi aqui que ele é um vereador eleito em Campo Grande no ano de 2021 a 24, essa legislatura. Ele é um vereador reeleito para a legislatura 2024 seguinte. E isso comprova que o trabalho que ele desenvolveu na militância política representativo de uma Câmara Municipal foi relevante. Então, nós estamos hoje sendo brindados. Eu tenho convicção absoluta que você, ouvinte da Rádio Resgate, hoje vai ter um ganho imenso, porque o Ronilson vai trazer para nós conhecimento profundo em virtude da formação dele e da sua experiência de vida. Senhor, eu quero te agradecer nesse dia. Muito obrigado, porque o Ronilson, ele é um vereador de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Ele tem inúmeros compromissos, porque além de ser vereador de Campo Grande, ele tem uma formação na área de humanas, ele atende pessoas, ele tem um gabinete aberto. Eu quero te louvar porque nós temos pedido ao Senhor. A tua palavra diz em Jeremias também que nós devemos orar pela paz da nossa cidade. E eu sempre oro pela paz da nossa cidade, abençoando a prefeita, os vereadores, os juízes desse lugar, para que Campo Grande tenha leis a favor do povo, leis abençoadoras como o pensamento de Deus para nós. Então, muito obrigado, Deus, por estar aqui hoje com o Ronilson, recebendo esse meu amigo, mas, acima de tudo, uma figura política expressiva, porque ele concentra nele aquilo que a palavra política representa, que é a arte do bem comum. Eu quero te louvar, Deus, porque quando a gente vê publicações maldosas e publicações às vezes verdadeiras sobre políticos corruptos, a gente se entristece. E muitas vezes, quando a gente vê publicações de políticos, Deus, que estabelecem o bem do povo, a gente não tem a ousadia de replicar. Então nos perdoa quanto a isso e abençoa o nosso encontro aqui em nome de Jesus. Amém. Você, ouvinte da Rádio Resgate, que está chegando agora, nós estamos aqui com o vereador eleito por Campo Grande para o seu segundo mandato, Ronilson Guerreiro, psicólogo, professor, palestrante. Ele é formado em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ele atua como especialista em melhoria da qualidade de vida, palestra com o objetivo de levar o público a uma conscientização da adoção de uma vida melhor. Ele vai falar sobre tudo isso. Ronilson, bom dia, muito bem-vindo à Rádio Resgate. Eu vou falar 5% hoje, eu quero que você fale, porque o nosso tempo vai ser pouco. Pelo tanto que você tem para nos abençoar como um vereador e como um psicólogo preocupado com a saúde mental, com a inteligência emocional, como você falou agora há pouco, das pessoas. Bom dia, Ronilson. Bom dia, gratidão é com o meu coração diz obrigado. Gratidão ao Tony. Gratidão a esses dois Otônio, né? Que nós tivemos o quartel lá da base aérea. E dizer que eu sempre tive uma admiração muito grande por você. Você e o Armô eram meus grandes guerreiros lá, que nós sempre estávamos juntos conversando. Então, verdade. Muito carinho, meu respeito. E dizer que eu sou muito feliz de estar aqui, viu? Primeiro que eu estou com uma camisa do R do Ronilson Guerreiro. R de resgate. Que lindo o trabalho de vocês, resgatar as pessoas. Hoje em dia, Otônio, as pessoas muitas vezes querem empurrar você e vocês querem resgatar você. R de resiliência.
R de resistência. E resiliência é bacana, né? Resiliência é a capacidade que você tem de cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. R de resistência, R de resultado, R de responsabilidade. Quando você fala de vereador, é isso. O papel do vereador aqui em Campo Grande é de muita responsabilidade. Como eu gosto de histórias em quadrinhos, Homem-Aranha diz assim: grandes poderes, grandes responsabilidades. E nós precisamos ter essa responsabilidade com as pessoas, com os sonhos das pessoas. Cada ser humano tem um sonho. E o nosso papel neste momento é provocar nas pessoas o sonho adormecido. Sim. Então eu estou muito animado com esse segundo mandato de vereador aqui em Campo Grande. Nós temos uma história de luta, sabe? Dizer para você que tudo na minha vida um dia já foi um sonho. Eu sou o resultado não que disse a todos os nãos que eu recebi na minha vida. Só para você ter uma ideia, o meu nome não é Ronilson Guerreiro. Ronilson Guerreiro, você lembra que foi? Sim. Eu vou te contar o porquê que a Ronilson Guerreiro e a base aérea tem uma participação fundamental nessa história. Sei. O Ronilson Guerreiro, na verdade, eu morava numa comunidade, Antônio, muito carente, muito pobre. Nossas casas era uma casa muito simples. Pra ter uma ideia, a única regalia que nós tínhamos de luxo foi um dia que o governo lançou um programa social para construir banheiros para as famílias que não tinham banheiro. Era aquele buraco. Aí hoje existe Minha Casa Minha Vida. Lá atrás era Meu Banheiro Minha Vida. Eles criaram um banheiro e deram banheiro para as famílias. E eu brincava em um lixão próximo da minha casa, era o nosso playground. Campo Grande, Ronilson? Sim, o Jardim Seminário ali tinha um lixão. O lixão era ali, onde é hoje ali o Bosta Saúde, ali tinha próximo, tinha um lixão acima ali da Tamandaré. Da Tamandaré, perfeito. Entre a Tamandaré e a Euler de Azevedo. Perfeito. Ali tinha um lixão, ali tinha um motocross, né? Sim. Onde é o Comper, naquela região toda ali. Eu me lembro. E aí eu brincava, escorregava de papelão, brincava lá naquele morro. E um dia eu encontrei um gibi do Zé Carioca Sem Capa. E esse gibi do Zé Carioca Sem Capa mudou a minha vida, porque foi através dos quadrinhos que eu comecei a me interessar pela leitura e sou o guerreiro que sou hoje. E aí, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade, na Santa Casa de Campo Grande. Na Santa Casa de Campo Grande eu era boy contínuo. Empurrava cadeira de rodas, empurrava maca, maqueiro. Saí da Santa Casa, fui para o quartel, para a base aérea de Campo Grande. E eu era muito magrelo, não sei se você lembra. 1987 foi quando nós nos conhecemos. Eu era muito tímido, Tinha até um rapaz lá na base que me colocou um apelido, me chamava de Joe. De outro mundo, porque eu era muito reservado, era muito quieto, eu tinha muito vergonhoso. Eu nunca esqueço, cara, Joe, por quê? De outro mundo, né? Aí eu fiquei na base aérea um ano certinho, eu não queria servir o quartel, acho que ninguém da nossa turma queria servir o quartel. Ninguém. Só tinha 37 soldados. 37 soldados, ninguém queria servir. Aí nós tivemos, todo mundo serviu, obrigado. Eu servi, obrigado, para cumprir a legislação. Eu já estava na faculdade. Pois é, eu tive que servir. Saí da base aérea, fui trabalhar em um Hotel Campo Grande. Fechou, faliu, não minha causa, mas o hotel fechou. No hotel eu entrei como mensageiro e virei recepcionista do hotel. Sabe, Antônio? E lá naquele hotel que eu percebi que o menino pobre, negro, poderia ser alguém na vida. Naquele hotel eu comecei a perceber que você poderia crescer, que você poderia acreditar nos seus sonhos. Naquele hotel eu comecei a conversar com pessoas famosas. As pessoas te davam atenção. Imagina você, 6 horas da manhã, chegar no hotel, de repente você escuta o barulho do elevador, desce alguém vai conversar com você, é a Xuxa. Onde fica o café da manhã? No outro dia, o Roberto Carlos estava tendo um evento em Campo Grande. Um belo dia desceu o pessoal dos Menudos, seleção brasileira de futebol. Entendi. Então, assim, aquelas pessoas, comecei a perceber que eu poderia ser alguém. E um belo dia, eu fui numa palestra. Por isso que eu acho a importância das palestras. Porque as palestras provocam em vocês, provocam em cada um de nós aquilo que ninguém, às vezes, está acreditando. Provocar. Naquela palestra, o cara falou assim, você tem que sair com 2 sonhos. Um pessoal, outro para a sociedade. O primeiro sonho, eu falei, vou fazer psicologia e vou ser igual aquele cara aí. Porque é incrível. O MC dele diz assim, você é o único representante dos seus sonhos na Terra. Você é o único representante dos seus sonhos na Terra. Quem está me ouvindo aí, se isso não fazer você levantar em busca do seu sonho, o que vai fazer é acreditar, ter fé. Né? Tem aquela frase, levante e lute, porque a vitória sempre será filha da luta. Então, eu resolvi fazer psicologia. Entrei em psicologia, só que, Tony, era 5 anos de psicologia. Eu trabalhava no hotel. O meu pai trabalhava na Semat, Enersul, Energisa. Você conheceu o meu pai. O meu pai, ele sofreu um acidente no plantão, um raio caiu, ele caiu de um poste, ficou pendurado. Raio, Ronilson? Um raio, né? Só sei que ele caiu, fez 3 cirurgias, ainda bem que não faleceu naquela época, 3 cirurgias, e o INSS aposentou ele por invalidez. No último ano, falaram assim, olha,
é integral, de manhã, à tarde e noite. Eu falei, mas eu trabalho. Ela falou assim, faça escolhas na vida. E realmente nós fazíamos escolhas na vida. Ô Tony, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Eu poderia falar, Tony, não posso vir, a minha agenda está ocupada. Eu vim aqui porque eu escolhi estar com você neste momento. Nós fazemos escolhas na vida. O livro Monge Executivo, ele fala que nós nascemos com 2 certezas. A primeira certeza é a morte. E a segunda certeza são as escolhas que fazemos na vida. E aí, na verdade, eu falei, e agora? Vou ter que parar de estudar para trabalhar. Meu pai, não, você vai continuar seus estudos. Eu estou aposentado, você fica tranquilo. Eu saí do meu trabalho só para estudar. Só que no mês de maio, o INSS cortou a aposentadoria do meu pai. E eu não tenho vergonha de falar para você. Tinha dias na minha casa, era só arroz branco para comer. Tinha dia que na minha casa era arroz com zoiudo, meu ovo, às vezes arroz com mandioca. Teve um dia que a minha irmã chegou em casa e disse, mãe, o que tem de comida hoje? De mistura. A minha mãe falou, minha filha, só tem arroz. Minha mãe foi no quintal, tinha assim uma cheiro verde plantado no vaso. Minha mãe pegou aquele cheiro verde, picou bem picadinho, misturou no arroz e foi a mistura que nós comemos. Aí veio o Ronilson Guerreiro. Ronilson Guerreiro, Tony, é porque o meu sapato furou, eu não tinha sapato para ir para a universidade. Aí comecei a colocar jornal, papelão, cartolina. Eu ia para a universidade, só que um tempo chuvoso como esse, eu andava ali nos corredores para a Universidade Católica, o sapato ia deixando o papelão no meio do caminho, o papel ia ficar no meio do caminho, e aquilo me envergonhava muito, e o cheiro me incomodava muito, tinha um mau cheiro, ou seja, pé com papel e sapato, olha o cheiro que dava. Cara, eu cheguei em casa um dia e falei, o que eu faço agora? Aí eu olhei em cima do guarda-roupa, lembrei que da época do quartel, eu tinha levado para casa um coturno daquele. O nosso famoso boot. Boot, né? Lembra, né? Não sei se você tinha um daquele. Tinha. Eu levei o coturno para casa, que eu ganhei, levei e falei, não tem tu, vai tu mesmo. Coloquei o coturno. E comecei a ir para a universidade todos os dias de coturno. E as pessoas falavam assim, isso é moda? Você está parecendo um guerreiro? Está parecendo um soldado? Guerreiro. E daí que veio o Ronilson Guerreiro. E eu faço estabeleceu essa marca forte. Para saber de onde eu vim, o menino que pegou um gibi do Zé Carioca sem capa, que lutou, que virou psicólogo, hoje executivo master coach, e aí tive um sonho, o gibi mudou minha vida, por quê? Eu sou fã de histórias em quadrinhos. E naquele hotel, também sou. Naquele hotel, as pessoas começaram a deixar gibi em cima assim, do sofá, do hotel, do balcão. Eu começava a recolher os gibis. E comecei a ler os gibis no intervalo. Eu tinha 120 gibis meus. Um amigo meu foi em Curitiba e falou que tinha uma gibiteca lá. Ronilson, tem uma gibiteca em Curitiba. Cara, eu consegui 2 passagens, fui lá em Curitiba, vi como é que era a gibiteca de Curitiba, vim com esse sonho. Falei, eu quero montar um trem desse em Campo Grande, um projeto social. O que eu fiz? Eu comecei a pedir, fiz 180 pedidos num telex que falava na época, né? Sim. Comecei a mandar, era uma fitinha, eu mandei 180 telex. De 180 pedidos de ajuda, Timor-Leste, Bolívia, Japão, tudo que é lugar. 180, recebi somente 10 respostas. Sendo que 8 falaram assim, parabéns, cara, que show o seu projeto, só que nós não podemos te ajudar. 2, Embaixada da França, Embaixada da Austrália, que show, nós vamos te ajudar. Cara, eles me deram mesas, cadeiras, estantes e nós implantamos a primeira gibiteca aqui do Mato Grosso do Sul, que hoje é referência. Hoje nossa gibiteca tem 25 mil gibis. Essa gibiteca... Meu Deus, Ronilson. Número 1 da mão. Essa gibiteca me levou para o Brasil. Aí eu fui um dia me ligaram e perguntaram assim, Ronilson, você tem uma gibiteca? Tem. Eu posso conhecer? Pode, meu nome é Douglas do Esquenta. Na época tinha um programa Esquenta. Só que eu achava que Esquenta era uma escola de samba, né? Aí eu falei assim, tá, eu posso conhecer? Aí o cara chegou lá, filmou tudo rapidinho assim, falou assim, obrigado. Falei, cara louco, foi embora. No outro dia ele me ligou, feriadão, dia 12 de outubro. Ronilson, eu posso gravar de novo a gibiteca? A Regina adorou. Falei, Regina? A minha irmã chama Regina, né? Não, a Regina Casé. Era o Esquenta da Regina Casé. Foi e filmou tudo lá de novo. E falou assim, cara, se eu soubesse que era a Regina Casé, eu tinha trazido uma camisa para ela. Não, você vai lá pessoalmente.
Uma semana depois eles me convidaram, participei me levaram lá para o Rio de Janeiro, participei do Biblioteca Esquenta, lá do Projac. Cara, e aí conheci um cara que me deu uma bicicleta, que é o Porchat. Ele me deu uma bicicleta, de bicicleta. Depois chegamos em Campo Grande, um ano depois, minha família foi toda para Floripa, fui para Floripa, e lá em Floripa eu fui comprar pão cedinho, me falaram que nos terminais de ônibus de Floripa tinha stand de livros. Eu deixei o carro lá para minha família foi para a praia e eu fui andar nos terminais de ônibus. Aí nós trouxemos a ideia e implantamos biblioteca, estante de livros em todos os terminais de ônibus de Campo Grande. Só ano passado, Tony, foram 240 mil livros doados só nos terminais de ônibus. 240 mil. Ei, você ouvinte da Rádio Resgate, nós estamos falando de um número realmente muito grande. O Ronilson está falando que o ano passado foram 240 mil livros só nos terminais. Nos terminais, nas bibliotecas dos terminais de Campo Grande. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ronilson. Diga. Teu pai foi um cara relevante socialmente em relação a trabalho social, ele teve assim uma significância ali onde ele morava. O que o teu pai representa para você nesse espectro que você hoje vive, que você é um cara servo, você serve pessoas. Uhum. Você é um vereador que serve, seu gabinete aberto, você é um psicólogo que serve, você é um palestrante que serve pessoas, você já ministrou palestras aqui no Esquadrão Sim. da Vida. O que teu pai, qual que é a representatividade que ele tem para você? Meu pai, durante a pandemia, eu fui candidato a vereador e não podia fazer campanha devido a... Meu pai tinha problema de saúde, tinha Parkinson, e ele andava... Pai não pode, ele saía pedindo votos para mim, mesmo com doença, tremendo com Parkinson. E quando eu ganhei a eleição, ele chorou muito. Tem até um amigo meu que falou que encontrou meu pai, escutando um barulho assim do relógio dele, batendo no carro, no volante, ele chorando, porque eu tinha ganho a eleição. Meu pai, ele não foi na minha posse, porque não podia ir, não foi na minha diplomação, ele assistiu pela televisão, me impulsei como vereador. Meu pai foi presidente, meu pai foi o fundador da minha comunidade lá, um dos fundadores da minha comunidade. Ele fundou a Associação de Moradores, ele levou água, ajudou a levar água para o presidente do bairro, ele foi líder comunitário. Isso. E ele que me estimulou. Isso isso foi um espelho para você. Entender que você poderia, por exemplo, sair de uma condição de vida pior para uma condição de vida melhor através do serviço coletivo. Perfeito. Se doando. Seu pai foi isso. O meu pai tinha um carro, na casa, nós somos bem incrível. Nós somos a primeira casa que teve telefone e meu pai tinha um carro. Então, o telefone público, que as pessoas usavam o telefone lá na minha casa. Era na casa... Qual o nome do teu pai, Ronilson? José Roberto de Oliveira. José Roberto de Oliveira. E o carro, meu pai, era como se fosse ambulância. Levava e trazia todo mundo, né? Aí eu ganhei a eleição, meu pai chorou muito. Aí meu pai foi no meu gabinete, só que no mês de setembro meu pai faleceu, de 2021. 2021, isso. Este ano foi muito, difícil para mim. Imagino. Foi o primeiro ano eleito aquele ano. Foi a primeira campanha que eu fiz sem o meu pai. Então, assim, entendi. Para mim foi bem difícil. Me emociono porque, na verdade, a gente sente a presença dele. Sim. Né? Eu queria que ele estivesse aqui, mas nós colocamos... Sabe, meu pai tinha Parkinson. E ele sofria muito. Quando eu ganhei a eleição, parece que ele... Agora eu posso ir. Entendi. Agora eu posso ir. Entendi. E ele morreu sem sofrer. Aquilo para ele foi um propósito. A tua eleição para ele foi um propósito de vida. Foi. E a gente sente ainda até hoje, nessa minha segunda minha reeleição agora, a presença dele é muito forte. A alegria dele é muito forte. Então, eu acredito assim que meu pai foi inspiração. A minha família é uma inspiração para mim. Entendi. A minha mãe é uma inspiração. Minha mãe está com 81 anos e está firme, forte, animada. Meus irmãos entraram todos na minha caminhada, meus sobrinhos, todo mundo me ajudou nessa campanha. Então, eu vejo assim, Otônio, que além, voltar aos projetos, me emocionei aqui, depois das bibliotecas dos terminais de ônibus, eu fui para as feiras livres de Campo Grande. E nas feiras livres de Campo Grande, eu escutava as pessoas falando assim, ô freguesia, ó a banana, ô freguesia, ó a laranja. Por que não criar a freguesia do livro? E nós criamos a freguesia do livro, que roda todas as feiras livres de Campo Grande, entregando livros. Aí eu queria uma combiteca, e pedia. Eu aprendi, Otônio, que ninguém dá nada de graça para ninguém. Cara, você tem que fazer por merecer. Se você quer alguma coisa, lute.
Quer alguma coisa? Acredita em você. Levante e lute. E eu pensei em pedir, ninguém me dava nada. Aí eu fui no Sicredi. Cheguei no Sicredi, pessoal, vocês têm como me dar uma Kombi? Não. Mas e o financiamento? Como eu trabalho no Senai, eu falei, vou fazer o financiamento. O financiamento nós podemos. Não sabia como que ia pagar. Acho que com certeza que vocês, né, já compraram coisas para o projeto. Como que eu vou pagar? Eu não sei. Deus proverá, né? Aí eu peguei, entreguei os documentos lá e esperei chegar o financiamento. Só que eles começaram a me convidar para participar dos eventos deles. Eu ia com a minha bicicletinha, né? Entendi. 2, 3, 4 vezes, aí nada. Só que eles ficavam, os diretores do Sicredi começaram a me observar. Eu sempre conversando com todo mundo, rindo. Aí um dia eu liguei, Ariane, como é que está meu financiamento? Ela, ô Guerreiro, preciso falar com você mesmo. Nós não vamos te dar Kombi. Eu falei, eu sei. Nós também não vamos te dar o financiamento. Eu falei, pô, aí você me quebra. Nós temos uma van. Você aceita uma van? Nós vamos dar uma van para você toda equipada, toda assim já adesivada, com as estantes. E nós temos a Vanteca que roda os bairros de Campo Grande. Aí eu foi entregue a você pelo Banco Sicredi. Sicredi que me doou. Parabéns, governo Sicredi. Parabéns, diretoria da Sicredi, porque leitura desenvolve uma série de estruturas no ser humano. O projeto nosso é vamos fazer de Campo Grande uma cidade de leitores. O próprio Mário Quintana fala assim que o livro não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. O livro só muda as pessoas. Então nós queremos mudar. Quer ver, Otônio? Qual o maior livro que existe na face da Terra hoje? Qual o maior livro? Bíblia, né? A Bíblia. Olha quantos livros tem a Bíblia e como é que ela transforma. Se existe esse lugar aqui agora, é graças a um livro. Graças a um livro. Olha a importância do livro. Né? Então, por isso que eu estou nessa caminhada. Aí nós temos a freguesia do livro, temos a Vanteca. Eu coloquei uma placa na região central de Campo Grande que nós batizamos de livros carentes. Entregamos livros todos os sábados lá na Barão do Rio Branco. Aí eu queria um projeto diferente no centro de Campo Grande. Nós fizemos, então, uma cabine telefônica de Londres, uma réplica, e colocamos em frente ao Hotel Jandaia, que é a cabine de livros, que nós também entregamos livros ali na Barão do Rio Branco, de Campo Grande. Cara, e tem um projeto linda. Que depois da pandemia, eu fiquei meio esquecido, sabe? Eu fiquei meio esquecido. Eu criei um projeto chamado Livros Esquecidos. E o que é Livros Esquecidos? Se você for no meu carro, parece uma biblioteca. Eu vou em mercados, no Mercadão, e vou esquecendo livros nos para-brisas dos carros. Entendi. E aí é interessante, tem um sobrinho meu que é autista, que é o Luquinha, que ele me ajuda a esquecer. Tem até um personagem que ele me ajuda a esquecer livros. E interessante que um dia eu levei o Luquinha para fazer terapia. Era próximo do supermercado Comper da Ceará. Deixei fazer terapia, era 1 hora só, falei, vou esquecer livro, né? Nada que fazer, vou esquecer livro. Comecei a esquecer livro nos carros. Quando deu mais ou menos 5 horas da tarde, que tem um carimbo assim, onde você encontrou esse livro, me fale. Onde esse livro te levou? Ele viajou para onde? A moça mandou uma mensagem no meu WhatsApp assim, oi, eu quero te agradecer. Eu estou com depressão profunda. Estou desempregada. Meu marido está desempregado por causa da pandemia. Meu filho usa drogas. Ele não conseguiu ficar em casa, em abstinência, ele fugiu de casa. E eu briguei com meu marido, uma briga feia, briga muito feia. E eu peguei todos os remédios tarja preta que eu tinha aqui, coloquei na minha bolsa e fui até o Comper para comprar uma bebida muito forte que eu queria acabar com a minha vida. Quando eu comprei a bebida, quando eu voltei, eu vi um livro no meu carro. Meu Deus, E esse livro era o livro de Augusto Cury, que fala que a vida vale a pena ser vivida. Eu comecei a ler dentro do carro mesmo. Eu quero te agradecer. Porque esse livro mudou a minha vida. Meu Deus. Esse o papel do livro que tem. Sabe, Otônio? Que forte isso, Ronilson. O nosso papel aqui neste momento é provocar nas pessoas sonho adormecido. Quer ver uma coisa incrível que aconteceu também recentemente? Uma pessoa que não, né? 2 casos que eu acho bacana contar. Um caso de um filho que foi numa palestra minha junto com o Tadeu Schmidt lá no Sebrae. Eu abri a palestra do Tadeu Schmidt e depois o Tadeu Schmidt falou. Aí esse rapaz chegou na casa dele e falou assim, mãe, eu fui numa palestra hoje do Ronilson Guerreiro. O cara é isso, o cara aquilo, papá, o cara me animou, papá. Aí contou a história para a mãe. E a mãe foi no minhas redes sociais pesquisar. Uma senhora bem moderna. E começou a mandar mensagem, eu respondia para ela, só que eu não sabia o que era, né? Falou que queria me dar uns livros, tudo bem. E aí começou, filho, eu separei uns livros para dar para o Ronilson. Separei uns livros para dar para o Ronilson. Separei uns livros para dar para o Ronilson. Tá, me leva lá, vou te levar, mãe. Ele era motoboy. Vou te levar, mãe. Vou te levar, mãe. Vou te mandar. Me leva. 2, 3 meses e nada. E ela juntando livro com as vizinhas, juntando livro, tá?
Só que essa mulher passou mal, foi para o hospital, descobriu que tinha um câncer no pâncreas em fase avançada já. Puxa vida. E ela falou, meu filho, você não me levou para conhecer o Ronilson? E agora? Não, mas vai ficar boa. Só que ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. E esse guri me ligou, eu quero te visitar, eu quero conversar com você. Aí ele chegou tremendo assim. Ele estava com de moto, com um capacete assim, e segurando uma caixa. E chorava, e soluçava. E eu comecei, não sabia o que estava acontecendo, né? Aí ele deixou a caixa e saiu numa mesa e me abraçou. E começou a chorar e me contando essa história. Olha que incrível a importância do livro. Quer ver, Antônio? Semana passada... Incrível, cara. Desculpa se emocionar agora. Semana passada, uma moça disse para mim assim, eu fui pedir voto para o meu primo que era candidato, fui pedir voto para o meu chefe que é candidato, meu primo. Aí meu primo falou assim, não, eu vou votar no Ronilson Guerreiro. Mas por quê? Ela falou assim, tem uma fulana e tal que tinha doente, tinha muitos livros, e falou assim que quando estava doente, uma menina de 15 anos, falou assim, eu quero que você doe meus livros lá para o Ronilson Guerreiro, no projeto dele. Cara. E ele pegou, colocou os livros nos terminais, nem me deu os livros, colocou nos terminais de ônibus. E essa menina morreu. E esse pai falou assim para essa moça, eu não conversei com ele, a minha filha vive nos projetos dele. Por isso que eu ajudo ele. Que bênção, Ronilson. Que forte, cara. Que forte isso. A minha filha vive nos projetos Tudo dele. isso porque um dia você encontrou um gibi sem capa do Zé Carioca e daí Deus te levou para essa condição de compreender que livros transformam vidas, Ronilson. E digo mais para você, Antônio. Eu estou numa situação hoje que eu vivo para o projeto. Entendi. Tipo, hoje eu me dedico ao projeto. E, Ronilson, como que é você conjugar essa estrutura? Porque assim, eu estava pensando... Falei, cara, eu sempre quando faço entrevista aqui, quando eu estou no bate-papo do podcast, eu sempre organizo perguntas e tudo. Eu falei assim, mas eu não tenho como organizar as perguntas para o Ronilson, porque o Ronilson, eu conheço tanto ele e tenho certeza que não vai dar para eu fazer a direção de nada, mas eu tive pensando assim no aspecto do Ronilson, enquanto ser humano, do Ronilson da Gibiteca, que é uma referência nacional, e do Ronilson vereador. Como que você conjuga isso, Ronilson? O trabalho ali na Câmara Municipal, quais são os projetos de lei, o que você já estabeleceu ali em relação a esse ambiente que você que é um ambiente de desenvolver o pensamento crítico das pessoas, o vocabulário, a imaginação, a capacidade de concentração, porque nós sabemos que leitura desenvolve tudo isso. Então, além do reflexo direto daquilo que você causa socialmente, você ainda causa um reflexo indireto muito importante para o nosso emocional, porque livro faz a gente viajar. Eu sou um amante de livros, eu leio muito, gosto de leitura. Como que você conjuga esse Ronilson pessoa, Ronilson Gibiteca, Ronilson vereador de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes? Primeiro, simplicidade e humildade. Eu acredito sim que o cargo de... Eu estou vereador, mas eu sou Ronilson. Eu continuo sendo aquele mesmo cara, família, que ando de shortão na minha comunidade, vou para a Gibiteca. A Câmara Municipal de Campo Grande eu vou só 2 dias, só o dia que tem sessões mesmo na Câmara Municipal, o restante estou na rua. Acho que tem que estar na rua conversando com as pessoas e principalmente assim, apresentando propostas que transformam vidas. Quer ver uma coisa? Tem alguns projetos muito interessantes para Campo Grande. Exemplo, domingo foi a prova do Enem e domingo que vem vai ter a prova do Enem. Os alunos chegaram até o meu gabinete reclamando que no dia da prova do Enem, eles às vezes não têm condições de pagar o passe do ônibus, porque de segunda a sexta existe o passe do estudante. O aluno não paga o passe do estudante, né? Que foi uma conquista nossa na época do Juvencio César Fonseca, sim, quando ele foi prefeito. Eu participei do movimento estudantil. Só que quando chegar na prova do Enem, que é domingo, ele tem que pagar. Nós criamos um projeto de lei que diz que no dia da prova do Enem, Campo Grande é uma das poucas capitais do Brasil que garante o direito ao aluno que faz prova do Enem e também em vestibulares públicos não pagar o transporte coletivo. Então isso é um projeto nosso, isso é uma conquista. Outra conquista muito interessante em relação a pessoas com fibromialgia. Fibromialgia é uma doença crônica, fibromialgia é uma doença que ela causa, de uma certa forma, uma doença oculta, que se uma pessoa tem fibromialgia, você não sabe, está normal, mas até o ar-condicionado a pessoa sente dor. Que é um projeto de lei que diz que a pessoa tem fibromialgia,
ter direito a uma carteirinha, e estacionamento prioritário e atendimento prioritário. E agora foi sancionado um projeto nosso que diz que a pessoa que tem fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, para ter direito assegurado pelo INSS. Existem alguns projetos muito interessantes em relação à cultura. Entre eles, o próprio Corredor Cultural Gastronômico da 14 de Julho é um projeto nosso que nós criamos para incentivar a cultura. Criamos um projeto de lei que diz que dentro das escolas tem que ter 2 livros escritores regionais. Né? Criamos um projeto de lei também que garante o transporte escolar do aluno. Imagina uma mãe que tem uma criança cadeirante que precisa ir para a escola. Essa mãe que com essa escola andando com essa criança numa rua de Pedregulhos. Como é que fica? Nós criamos um projeto de lei para que a prefeitura garanta o transporte da casa até a escola e da escola até a casa. Isso já é uma lei, que foi sancionada pelo município. Deve ser aplicada. Além de multiplicar livros para abrir as escolas para a comunidade, oferecendo lá a sala de aula para fazer curso. Sabe por quê? Hoje você vai num bairro X, tem que ter centro comunitário, mas tem uma escola lá. Por que não abrir as escolas no final de semana para cursos de crochê, cursos de bordado, cursos de oratória, cursos de desenho, cursos que envolvam a comunidade? Quer dizer, há uma economia porque você não precisa manter uma outra estrutura, nem construir. É parceria. E as pessoas sentem pertencer. Porque você passa numa escola hoje, você encontra tudo fechado, um segurança lá cuidando da escola, então a escola não pertence a mim. Quando você passa que as pessoas começam a ter um olhar diferenciado de pertencimento à comunidade. É um projeto nosso que deve ser aplicado também. Como nós colocamos um projeto muito interessante, que é empreendedorismo dentro da escola de aula, é um projeto nosso também, que garante, para você ter uma ideia, o ano retrasado, em 2022, no segundo ano do nosso mandato, o Sebrae apresentou um projeto, o Sebrae não podia entrar nas escolas porque não tinha uma lei, foi garantido a lei, o Sebrae entrou, 5 escolas ganharam 50 mil cada uma de premiação de desenvolver projetos de microempresas. Olha, show de bola. Então são vários projetos nossos aprovados. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que está me enchendo os olhos de esperança. Está sendo construída em Campo Grande a primeira praça dos livros do Brasil. Meu Deus, Ronilson. Essa praça do livro vai ter uma quadra de futebol, quadra de vôlei, quadra de basquete. Vai ter também... Faz uma quadra de beach tênis aí. Isabela, Bruno, meus filhos, o Lucas, namorado da Isa. Vai ter também... Vamos botar uma quadra de beach tênis nesse negócio. Vai ter também lá uma praça assim que vai ter... Os bancos serão em forma de livros, as estantes de livros serão em forma de árvores, o palco em forma de livro e as árvores naturais. Então as pessoas vão poder andar na praça, pegando livros, lendo livros, contação de história. Então é muito bacana em relação a isso. A Gibiteca hoje tem uma incubadora de quadrinhos, tem aulas de violão, parceria com o Sesc, temos também, hoje tem energia solar e acabei de ganhar mais 2 vans, 0 quilômetro do projeto. Que bênção, Ronilson, parabéns. Uma van vai ser uma biblioteca ambulante, que a nossa é muito velhinha, a Vantec está velhinha, já precisa trocar já, e a outra vai ser para transportar crianças, pessoas até a Gibiteca. Tipo, uma escola quer ir até a Gibiteca. Entendi. Nós vamos levar até a Gibiteca. Vai proporcionar esse transporte gratuito. Tem muitos projetos muito interessantes. Exemplo, nesse nosso novo mandato, nós queremos, além de trabalhar cultura e educação, crianças, nós queremos pegar 2 pontas que são bem vulneráveis, as crianças e adolescentes e outros idosos. Não sei se você sabe que hoje, daqui a 30 anos, 60% da população brasileira vai ser de idosos. Sim. 60%. Então, quem garante o direito? Nós estamos propondo a criação do Conselho Tutelar da Pessoa Idosa. Que Conselho bênção, Tutelar Ronilson, da Pessoa parabéns. Idosa. Dia 27 estarei em Brasília conversando com a senadora que está relatando esse projeto. Quem é ela? A Zenaide. Entendi. Tá? Conversar com a senadora Zenaide e para verificar como é que está o andamento desse projeto. Por quê? Para você ter uma ideia, quem garante o direito dos idosos hoje em relação a golpe, fake news, em relação a empréstimo consignado que faz na folha de pagamento dele, a abandono dos filhos em relação aos pais. Pra você ter uma ideia, aqui na Santa Casa de Campo Grande, um filho internou uma mãe com pneumonia, uma senhora de 82 anos, e depois de 15 dias essa senhora teve alta. O filho não visitou ela nem um dia, a assistente social ligou para o filho trocou o número do celular, tomou o Duril, sumiu, abandonou a mãe. Meu Deus. Então, a mãe ficou 8 meses internada na Santa Casa com alta, tiveram que arrumar um lugar para ela no Asilo São João Bosco. Aqui em Goiânia, um filho pegou um pai com Alzheimer. Pai, coloca a sua roupa na mala. O pai colocou roupa na mala. Vou viajar, filho? Vamos passear. Pegou o filho, o filho morava no Nova Lima, fez uma viagem até a Moreninhas e abandonou o pai no
ponto de ônibus, abandonou. Deus, Deixou 7h30 da manhã, quando chegou 10h30 da noite, o senhor no ponto de ônibus sentado lá, os vizinhos começaram a ver o que está acontecendo com esse senhor. Foram conversar com ele com Alzheimer, não sabia falar nada, puxaram as câmeras de segurança, viram a placa do carro, era o filho que abandonou o pai lá. Então nós criamos o Conselho Tutelar para garantir o direito dos idosos. E também, Antônio, assim como vocês têm aqui essa casa fantástica que cuida de pessoas com deficiência, que precisam de apoio, com pessoas que precisam de tratamento em relação à dependência, nós queremos uma casa também, casa centro-dia, para cuidar dos nossos idosos. Imagina você, que tem um pai e uma mãe idoso, e você precisa trabalhar. O seu pai e sua mãe... Minha mãe caiu 2 vezes no ano passado, ainda bem que eu consegui dar alguém para cuidá-la. Agora imagina se eu tivesse alguém para cuidá-la. Uma pessoa que tenha um pai e uma mãe doente, um pai e uma mãe que precisa alguém ficar com ela o dia inteiro. Nós precisamos de um lugar para que, se o filho trabalhar, quem cuida dos pais? E se ele cuidar dos pais, quem que vai levar sustento para a família? Então nós queremos um lugar para que o filho ou a filha leve o pai e a mãe logo cedo, como se fosse uma creche. Deixa os pais lá, e lá ele vai ter uma creche de idosos. Além de socialização, vai ter apoio psicossocial, vai ter relacionamento, dinâmicas de grupo, oficinas, teatro, crochê, música, socialização, atendimento psicológico, música, por que não hidroginástica? Isso aí se chama qualidade de vida. É alimentação. Meu e no final Deus, do dia, cara, eu vou pegar meu pai e minha mãe e levar para casa já socializado. Isso melhora a depressão, né? Evita estresse, vai fazer ele se relacionar. Tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Que bênção, Ronilson. Parabéns. Você ouvinte da Rádio Resgate, nós estamos aqui num bate-papo saudável, extremamente saudável, porque o que acontece? Quando a gente pensa em política ou em políticos, existe um inconsciente coletivo, né? Parece que é uma catarse coletiva que todo mundo entra num ambiente em que se deve tirar uma casquinha, se deve falar mal do político. Eu tenho há anos ministrado sobre esse conceito equivocado que nós temos da política, porque nós, como cristãos, nós temos o dever, a única coisa que nós devemos fazer pelos políticos em relação ao que falamos é aquilo que Paulo ensina. Ele fala assim, antes de tudo, fazei orações, deprecações, intercessões e ações de graças pelos que estão em iminência e pelos reis. Então a única coisa que nós devemos fazer pelos políticos é orar pela vida deles, abençoar a vida deles, os projetos, a família, abençoar as finanças, abençoar a saúde deles, para que eles sejam representativos daquilo que eles são. Você precisa entender que Romanos 13, quando Paulo está pregando para aquela igreja bélica, aquela igreja que de um povo conquistador chamado Roma, Paulo fala assim, eu quero que vocês entendam lá no capítulo 13 de Romanos que toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade sem a qual Deus constituiu. Então nós precisamos compreender que toda autoridade, como o Ronilson que está aqui hoje, como vereador, ele está debaixo de uma capa espiritual chamada autoridade advinda de Deus. Então o Ronilson, homem, assume essa posição e a partir dessa posição assumida, nós temos o dever de orar por ele, de abençoar a vida dele, de agradecer por aquilo que nós estamos ouvindo aqui, de tantos projetos fantásticos, projetos inteligentes, ainda não vistos, quando ele fala, por exemplo, que vai criar uma praça, meu Deus do céu, onde vai ser ali um ambiente de leitura. Está sendo construída já. Onde é, Ronilson? Sabe a biblioteca na Rua Sacramento? Fica Sim, logo bairro Jardim Seminário. Seminário, Rua Sacramento, esquina com a Rua Frutuoso Barbosa. Então ali nós vamos ter uma praça com todas essas características, estabelecendo um ambiente de leitura. Está sendo feita já. E é legal, Otônio, vou dizer uma coisa para você. Eu sempre que posso, eu assisto na sua live. Acho muito show de bola. Sempre você está por aí. Acho muito bacana. Quando você fala da política, vamos lá. Houve muita abstenção este ano da política. Você viu que houve muitos votos. O índice alto. Só que, na verdade, a culpa não é só do povo e não só do político. A culpa é da conjuntura. Exemplo, as pessoas querem votar assim, as pessoas querem participar ativamente da política. Muitas e muitas vezes as pessoas estão ausentes de votar porque muitas vezes ela não vê resultado, entregas para a população.
E isso nós precisamos fazer entregas para a população, para que entregas positivas para a população. Nós precisamos discutir a cidade que queremos. E digo mais, não é discutir pessoas. Tem uma frase que gosto muito, é a seguinte, assim, pessoas inteligentes discutem ideias, pessoas medíocres discutem pessoas. Tá? Então, nós vamos discutir ideias. E muitas vezes nessa política, a pessoa fica discutindo pessoas. Tanto é que quando eu participei do outro podcast, a moça colocou para mim assim várias pessoas com chapéus e candidatos. Ela falou assim: vereador, o senhor tira chapéu para fulano? Eu falei: eu tiro para todos. Sabe por quê? Todos têm sonhos, todos acreditam. Que interessante, todos sonham. Então quem sou eu para destruir o sonho do outro? Então o papel da política não é destruir o sonho do outro, porque é normal durante o período eleitoral as pessoas serem adversários políticos. Sim. Mas a política passa, a campanha passa, a cidade fica, os problemas persistem e só vamos achar soluções se trabalharmos juntos pensando na cidade. Entendo. Todo mundo que se candidatou tem ideias para a cidade. Todo mundo que foi eleito tem ideia para a cidade. O que nós não podemos, a partir de agora, é ficar discutindo pessoas. Temos que discutir o que nós podemos fazer por uma cidade melhor. Entendi. União. E é normal pensarmos diferente. É normal cada um pensar diferente do outro, mas não é. Tem uma frase que eu acho muito bonita. Na vida, Tony, não tem saberes de mais e nem saberes de menos. Na vida, o que existe são saberes diferentes. E que bom que somos diferentes, porque é na diferença que nos contemplamos. Se nós fôssemos todos iguais, quem seria nós? Então nós precisamos discutir essa diferença. E se nós não discutirmos isso, como é que seria? É interessante, gente, que esse conhecimento que você falou em relação aos livros, eu te pergunto, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais livre ela é? Não tenha dúvidas. Agora, não tenha dúvidas. Agora você concorda comigo? Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais livre ela é, porém mais ela sofre. Sofre porque ela tem mais consciência de bem e mal. E aí você não tem como você fazer a pessoa pensar como você. E aí, como é que você faz? Tem que saber lidar com isso. Entendi. Entendeu? Cada um tem uma construção, né? Cada um emocional, tem espiritual e ninguém tudo muda mais. ninguém. Ninguém muda ninguém. Exato. Nós podemos mudar as pessoas pelo nosso exemplo. Não pela sua fala, pela maneira como você conduz. A gente consegue. Agora, por imposição, jamais. Porque a mudança é de dentro para fora, né? De dentro para fora. E eu tenho que sentir essa mudança. Lá no Evangelho de João, né, no capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá. É isso aí. Do pecado, da justiça. Então, a gente sabe, Paulo foi um apóstolo muito interessante, Ronilson. Ele escreveu praticamente 13 livros dos 27 do Novo Testamento. Ele era jurisconsulto, né? Era um cara formado na área jurídica. Paulo era cidadão romano, mas ele também era hebreu, da tribo de Benjamim. Paulo, ele foi criado aos pés de um homem. Eu acho interessante isso. Nesse aspecto, Ronilson, Paulo ele tem uma semelhança com você no aspecto do livro, porque Paulo foi criado com um homem chamado Gamaliel II, que ele era líder religioso em Israel, e ele era dono da escola chamada Escola de Hilel, a escola mais famosa que houve do judaísmo. E Paulo foi criado nesse ambiente de muita leitura. E ele fala isso, né? Então ele escreve em Romanos que ele fala assim, em Romanos 12, ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Eu acho essa frase parecida com você. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Isso mesmo. E ele não está falando de uma transformação no aspecto apenas e tão somente espiritual. Ele está falando de renovação mental. Ronilson, você que é psicólogo, se você ler todas as cartas de Paulo, todas as cartas dele, ele vai tratar da psique humana. Olha que legal, não sabia. Todas. Ele fala da renovação, de se desvestir do velho homem, se revestir do novo, olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo, deixando as coisas que para trás ficaram. Se o homem exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia no Senhor. Ele fala o próprio Romanos 12 fala renovar pela transformação da mente, e livros são transformadores. Perfeito. Livros transformam. Uma criança, quando ela tem uma leitura, quando ela lê um livro, ela fica impactada. Eu sou leitor de gibi, sempre gostei de gibi, desde criança, muito, né? E a gente sabe que esse ambiente teu... Ronilson, quantos livros, você tem noção de quantos livros o Ronilson, com a Gibiteca, já
distribuiu? Rapaz, essa pergunta é difícil, hein? Bom, em 2024 foram 240. Em 1000 livros. 1000 livros. Em 2022 foram em média 200 mil livros. Com mais de 1 milhão de livros. Mais de 1 milhão de mais livros. Mais de 1 milhão de livros, com certeza. Só que assim, nós empoderamos a sociedade. Se perguntar hoje assim, eu tenho um livro para doar, para quem eu vou doar? De 10 mensagens nas redes sociais, 5 ou 6 ou 7 vai para doar para a gente. E aí nós falamos que você pode levar diretamente nos terminais de ônibus. A Gibiteca se tornou uma referência. Então tem muita coisa que você nem sabe. Não sei. As pessoas colocam... Se eu doar 30 livros nos terminais, você não vai contabilizar. Eu vou te contar uma coisa. Semana retrasada, colocaram nos terminais de ônibus um gibi raríssimo, número 1, eu não lembro agora de qual que era lá, que a Rosa que trabalha comigo viu. O gibi custa mais de 6 mil reais. Esqueceram, deixaram no terminal de ônibus. Ainda bem que nós pegamos, está lá guardado no nosso museu. Tem muitos livros raríssimos aí. Colocaram uma coleção completa nos terminais de ônibus, que é uma francesa, uma coleção francesa. Colocaram. Então tem livros raríssimos. Entendo. Gente, se você tiver livros raros em Ronilson, casa, gibis, doa você pra me gente. contou tempos atrás sobre uma história que você recebeu um livro com dinheiro dentro. Como foi essa história? Eu não me esqueci daquilo. A Rosa recebeu muitas doações, esse livro, né? Aí a Rosa arrumando o livro lá, de repente foi... Porque ela olha os livros, né? O que está acontecendo, porque esse livro vai ser doados, então tem que saber fazer uma triagem para saber o que está tendo nesses livros, né? E encontramos muitas surpresas, boas, ruins, nesse livro. Só que esse dia caiu assim um monte de euros. Cara, um monte de euros. Aí a Rosa falei, Rosa, alguém esqueceu. Eu já coloquei dinheiro no livro, já colocou? Eu já coloquei dinheiro, assim, deixei guardado aí. Propositalmente. Para guardar. Eu fiz isso no aeroporto de Brasília com a menina. É. O Espírito Santo me deu uma ordem para dar de presente um livro que eu tinha acabado de comprar. Ele falou, anda que eu vou te mostrar onde você vai. Fui lá, tinha uma menina sentada no fundo de da casa do pão de queijo. Eu rodeei, sentei com ela e aí o Espírito Santo mandou botar um dinheiro dentro do livro. E aí você colocou? Fiz e entreguei. Então, mas dessa vez ela colocou assim, equivocada, né? Esqueceu mesmo. E aí? Aí tá, e procuramos. Aí foi divulgado na imprensa. E era a professora Lourice, que era minha professora de português do colégio do Escola São Francisco, que tinha esquecido esse livro. Ela foi lá e me viajei para a Europa. Eu comecei a ler esse livro dentro do avião. Aí coloquei os euros lá dentro, um monte, sim, e não li mais o livro. E esqueceu o dinheiro. Nós devolvemos o dinheiro todinho para ela. Todo o dinheiro para ela. Interessante, Ronilson. Muito bem. Você, ouvinte da Rádio Resgate, nós tivemos aqui a graça e a satisfação imensa de hoje estarmos aqui num bate-papo no podcast Resgate no Lar, que é dirigido, instituído e coordenado pelo pastor Samir. Nós estamos aqui representando o Samir nesse bate-papo com o Ronilson Guerreiro, que é psicólogo, que é coach, faz palestras motivacionais e que é também vereador na cidade de Campo Grande. E eu achei interessante quando ele disse assim, eu estou vereador, mas eu sou o Ronilson. Mesmo. Né? Sabe, Ronilson, quando você fala que eu te fiz uma pergunta e você respondeu, eu falei, como que você consegue conjugar essa questão? O Ronilson pessoa, o Ronilson Gibiteca, o Ronilson vereador, você deu uma resposta. Você falou simplicidade e humildade. Na verdade, pessoas simples e humildes, elas têm uma marca. E a simplicidade e a humildade, na verdade, são características subjetivas. Elas realmente não existem, mas elas se expressam. Como que alguém pode expressar que é humilde e simples? Quando é acessível. Pessoas acessíveis são simples e humildes. E o Ronilson, como eu falei aqui no começo do podcast, o gabinete dele é um gabinete de portas abertas. É um gabinete que você pode entrar aqui no site da Câmara Municipal de Campo Grande ou procurar o nome dele, você vai achar aqui alguns sites, o Instagram da Gibiteca dele, enfim. E você vai ver que você liga para essas pessoas que são seus assessores, como eu falei com o Jackson agora, para combinar a vinda dele hoje aqui, você vê que são pessoas acessíveis. Elas não são coordenadores de um gabinete de vereador em Campo Grande que ficam criando situações e fazendo questionamentos do porquê que você quer falar com o Ronilson.
Então, o Ronilson é um vereador de Campo Grande, é acessível, ele tem fácil acesso, ele é um homem que dá pronta resposta às necessidades. Eu, como cidadão que resido na cidade de Campo Grande, por várias vezes eu tive demandas pessoais relativas àquilo que eu exerço também como pastor e como líder de algumas instituições, inúmeras demandas, e todas as vezes que eu tive contato com o Ronilson, ele de pronto, ele diz o seguinte: fale com o fulano, meu assessor, que ele vai resolver. E de imediato eu falo e a resposta vem, a demanda é suprida. Inclusive, o Ronilson, eu quero te agradecer, Ronilson, publicamente, pelas emendas parlamentares que você tem entregue nesses anos aqui para o Esquadrão da Vida, nos ajudando nessa obra de resgate de pessoas aqui, como você falou, R de Ronilson, R de resgate. Eu quero te agradecer, Ronilson, e parabenizar você pelo trabalho exemplar que você tem tido e exercido como vereador de Campo Grande. Parabéns. Muitas vezes a porta do Esquadrão da Vida, do Instituto Samir Zayed, da Casa Resgate, da Rádio Resgate, da Escola de Formação estão abertas, as portas estão abertas para você. Primeiro eu quero agradecer e dizer assim que fiquei encantado, cara, de coração. Que coisa linda que eu estou vendo aqui. Além do ambiente gostoso, a gente sente uma energia boa, né? A gente sente assim, realmente que você está num lugar que brilha esperança, e brilha paz e brilha fé. Isso é bacana. Dizer que estúdio lindo, tudo bacana. Parabéns, viu, gente? Obrigado. Quem não conhece aqui, venha conhecer, porque vale a pena. Que trabalho lindo que vocês fazem. Sabe? Esse trabalho que vocês fazem não é falar assim, alguém tem que fazer, vocês fazem. Eu estive já numa palestra aqui. Quantas vidas vocês já resgataram? Porque hoje as pessoas que são usuários de drogas são pessoas doentes e que precisam da nossa atenção. Antes da gente criticar, vamos ajudar. Isso. Antes de empurrar, vamos levantar. Nós precisamos ser de pessoas que levantam o outro, que acreditam nas pessoas. O nosso papel, repito, é provocar nas pessoas o sonho adormecido. Oh, bendita seja essa esperança. Amém. Que me faz acreditar todos os dias, levantar todos os dias, que tudo vai dar certo. Vai dar certo, gente, quando você acreditar que você é capaz, vai acreditar que você tem um Deus. Sempre tem uma frase que eu digo: nunca diga a Deus que você tem problemas. Diga os seus problemas que você tem um grande Deus. Amém. Levante e luta. Problemas na vida, Tony, todo mundo tem. Dificuldades na vida, todo mundo tem. Olha, o mundo não vai parar porque você está com problemas. O mundo não vai parar porque você está chateado. O que o mundo quer de você é resiliência. Isso. E se você é uma pessoa de fé, se você acredita em Deus, Deus está mostrando para você que você é forte, que você precisa levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é para ser vivida intensamente. Então, nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar num sonho que se tem. Eu tive um sonho, fui em busca dele. Assim como o resgate, tudo aqui um dia já foi um sonho. Sim. Hoje é realidade, com o apoio de cada um de vocês. Muito obrigado, Ronilson. Tudo isso, né, Ronilson, é um sonho realmente que o Samir teve. E ele, mesmo diante de todas as dificuldades e improbabilidades, impossibilidades, como você mandou 180 telégrafos lá e recebeu 10 respostas com 2 positivas, o Samir da mesma forma. Quando ele foi começar a construção do Esquadrão da Vida, ele recebia tapinha nas costas e o dia que você começar eu te ajudo. E aí esse imóvel onde hoje é o Esquadrão da Vida era uma chácara de propriedade dele e da Magali, a sua esposa, minha pastora. E ele foi lá e transferiu esse imóvel para o Esquadrão da Vida, para a comunidade. E aí começou, e hoje, Ronilson, para você ter uma ideia, nós temos 3 unidades em Mato Grosso do Sul, abrimos a 4ª unidade em Eunápolis, na Bahia, já está funcionando lá, já tem acolhido lá, se recuperando. E aí tem toda a estrutura da casa de passagem, do Instituto Samir. Quantas pessoas vocês atendem aqui? Atualmente, aproximadamente 150 acolhidos nas 3 unidades em Mato Grosso do Sul. 2 aqui em Campo Grande e 1 em Batayporã. Mas sabe o que mais me encantou aqui? Foi esse movimento de fé, sabe? De esperança. A gente vê nos olhos dos meninos aqui
algo diferente. Aí eles brilham os olhos. Cara, se você não fazer os olhos das pessoas brilharem, para que existir? É verdade. Sabe? Se você não provocar nas pessoas, sabe, gente, acredita, 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 acredita. Ou você é capaz. Isso que vocês fazem aqui. Sim. E é bacana que vocês provocam, ajudam, só que depende de cada um. Exato. Tipo, você sempre fala os dois tipos de relacionamento, o interpessoal e o intrapessoal. O interpessoal é o relacionamento que eu tenho com o outro. O intrapessoal é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Cara, qual o melhor relacionamento que existe? Os dois são importantes, mas eu quero destacar o relacionamento intrapessoal. Gente, quando você conhece seus pontos fracos, seus pontos fortes, quando você acredita e precisa acreditar nos seus sonhos, quando você começa a perceber que todo mundo erra na vida, como os meninos aqui já erraram, todo mundo na vida já errou, todo mundo já teve problemas na vida. Sim. Agora, tem uma frase que fala assim, a sua tragédia, a minha tragédia não pode ser ponto final, e sim ponto de partida. Ou seja, tudo que aconteceu com você, né? Tudo aquilo que aconteceu com você a partir de hoje, que no passado, você não pode ser, aconteceu comigo. Tudo bem, aconteceu. A partir de agora, o que você vai fazer daquilo que fizeram de você? Eu tenho uma frase para isso. Eu sempre digo que o que define o meu futuro é o meu presente. É o presente. Não é o meu passado. Tony, e tem uma pesquisa estatisticamente que diz que nós gastamos 75% dos nossos pensamentos com o passado. 75% com o passado. 20% com o futuro. E somente 5% com o presente. Já pensou? Já pensou? Ou seja, ficamos, se eu tivesse feito isso, por que eu casei? Por que eu mudei para cá? Por que eu me formei? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Meu Deus, por que eu estou morando em Campo Grande? Por que eu não fui embora para Pernambuco? Gente, o meu passado é meu grande tesouro. É porque no meu passado que eu vejo quem eu sou, aquilo que eu me tornei. O meu futuro ainda não tem acesso a ele. Cara, daqui meia hora eu não sei o que pode acontecer comigo. A única coisa que nós temos nas nossas mãos é o presente. Isso. O próprio nome diz, é um presente. Então vive esse presente que Deus te deu. Você que está em casa aí, gente, vai lá, faça sabe aquela comidinha gostosa, elogie as pessoas que estão do seu lado, seja exemplo. Qual foi o último dia que você falou bom dia para alguém? Qual foi o último dia que você deu um presente para alguém? Um sorriso, uma esperança, né? Você que está cozinhando agora na sua casa, poxa vida, faça com amor, porque vai valer a pena. A vida é feita assim. Amém. Muito obrigado, Ronilson. Na verdade, Ronilson, eu nem vou te agradecer, porque eu te considero um irmão meu. Eu te considero uma pessoa, eu tenho uma estima enorme pela sua vida, por tudo aquilo que você representa para mim. Então, que Deus continue abençoando você, a tua família, teus irmãos, sobrinhos, a tua mãe, que ela continue saudável, aguerrida, sendo a referência. Vamos agendar você. A tua visita na Gibiteca para você conhecer aí na minha casa? Hoje à tarde você disse que... Vai ter Vamos agendar. Hoje à tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu posso falar com o Jackson? Pode falar com o Jackson. Então eu vou agendar com o Jackson, Show. Eu faço questão, eu quero ir lá com a Débora, minha esposa. Beleza, então. E eu quero levar também mais pessoas comigo. E doação de livros. Pronto, vou lá para a Casa Resgate e para o Esquadrão. Você, ouvinte da Rádio Resgate, obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe, tenhamos um dia de excelência. Eu creio que o teu dia hoje vai ser diferenciado, porque tudo isso que você ouviu aqui é motivo suficiente de fazer você entender que nós estamos aqui com o Espírito Santo para ajudar você a ressuscitar os teus sonhos. Deus te abençoe. Cleitinho, muito obrigado aí por estar conduzindo essa estrutura para nós. Que Deus te abençoe e que tenhamos um dia de excelência em nome de Jesus. Tchau, gente.